Juntos, Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Essa foi uma oração composta pelo Papa Leão XIII, em 1897, naquela primeira encíclica sobre o Espírito Santo que nós falamos pela manhã. E houve uma mulher muito esperta que não deixou a graça passar. Ela transformou essa oração no Rosário do Espírito Santo. Vocês conhecem já o Rosário do Espírito Santo? Conhecem. Vocês só não sabem que foi ela que criou. Ela está aqui do nosso lado direito agora. Nós conseguimos trazer um banner que veio da Itália. Ela foi a primeira mulher beatificada por João 23. Hoje, então, à tarde, agora nós vamos falar sobre a beata Helena Guerra, a primeira pessoa beatificada pelo Papa João 23, que pediu para a igreja o novo Pentecostes. A beatificação dela ocorreu no ano de 1959. Ano passado, completaram 50 anos. E já dá para perceber então qual foi a missão dessa mulher, né? Olha para quem ela aponta. A frase mais importante do testamento espiritual dela, da herança espiritual que ela deixou, foi justamente essa frase: retornemos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a nós. Retornemos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a nós. A redescoberta do Espírito Santo na história da igreja, o século XX presenciou um despertar carismático como nunca tinha acontecido na história da igreja. Foi o século do Espírito Santo. Todos nós vivemos o século do Espírito Santo. Esse derramamento foi tão profundo, tão eficaz, tão poderoso, que Deus quis contar com testemunhas no mundo inteiro. Lembrem-se que o tema do dia da adoração de hoje é justamente esse: derramarei o meu Espírito Santo. Nós falamos na parte da manhã sobre o derramamento do Espírito Santo. E depois a segunda parte: para serdes minhas testemunhas. Ora, amados irmãos e irmãs, todas as pessoas que têm uma causa, que querem ganhar uma causa, não precisam apenas do advogado. O advogado vai dizer para a pessoa: olha, nós precisamos de testemunhas. Se você já entrou num processo qualquer na justiça, você sabe isso. Mas até a gente que nunca entrou sabe também. Para ganhar uma causa, nós precisamos de testemunhas. Jesus, para ganhar a causa do mundo que foi redimido pelo seu sangue, esse mundo sobre o qual Ele soprou e derramou o seu Espírito, Ele precisa de testemunhas. Testemunhas autênticas. Diga-se de passagem, na adoração antes do almoço, Deus me deu a palavra que está lá em João 7. Da boca de Jesus, no último dia e no mais importante da festa, a festa das tendas, a festa da colheita, que é a festa de Pentecostes, biblicamente falando. Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior correrão rios de água viva. E diz o evangelista, ele estava falando do Espírito Santo que haviam de receber. Do nosso interior jorrariam, já jorraram, continuam a jorrar
e jorrarão rios de água viva. O Espírito que Deus prometeu e deu. Agora, será que o Espírito Santo sumiu da história da igreja? Será que nós vivemos 19 séculos sem o Espírito Santo? Se eu acabei de falar que o século 20 foi o século do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo, que faz os santos, foi acabando sendo esquecido. A última pessoa da Trindade a ser revelada. A gente conhece a revelação do Pai, a criação, Deus que coloca o povo, a história de salvação, todo o Antigo Testamento na plenitude dos tempos. Jesus de Nazaré, nascido de Maria Virgem, é a nossa fé. Só que faltava a terceira pessoa, o Espírito Santo a ser revelado. Jesus diz isso nesse texto de João 7. O Espírito Santo, então, é revelado plenamente no dia de Pentecostes. Mas olha só que coisa. O último a ser revelado, a última pessoa da Santíssima Trindade a ser revelada, foi o primeiro a ser esquecido. O Espírito Santo caiu no esquecimento total. Na vida do povo, na vida dos pastores. Não é que nós deixamos de ter o Espírito, mas nós ignoramos. Sabe essa geração Big Brother que anda por aí? Que leva o povo pro paredão? Que não quer perdoar ninguém? Não são vocês que estão aqui não. Nem o povo que está vendo a gente agora na televisão. São pessoas que estão lá na minha cidadezinha no interior de Rio Bonito, tá bom? Aquelas pessoas que dizem assim, olha, vou te dar um gelo. Viu a pessoa, mas fulano para mim não representa nada. Ela e um pedaço de pau é a mesma coisa. Já escutaram essas frases do mal, do maligno? Parece também que com o Espírito Santo foi assim. Não é que ele foi embora. De repente você tem na tua casa alguma coisa muito importante que nunca tem usado. É igual aquele negócio de enxoval, né, que vocês fazem para casar, né? Tem lá aqueles bules, aquelas xícaras que ninguém sabe, parece um museu, né? Que ninguém usa, tá lá, ó, né? Ninguém toca. Não fizeram uso do Espírito Santo, não clamaram o Espírito Santo, não aproveitaram o hóspede doce da alma. Então o Espírito Santo foi sendo conhecido na história da igreja como o divino desconhecido. Era assim que os teólogos chamavam, o divino desconhecido. Deus então precisou de uma pessoa. Entendam o que eu estou falando para vocês. Quando Deus cria a gente para uma missão. Para ser esposo dessa pessoa que está do teu lado. Para ser mãe desse filho que ficou em casa. Para trabalhar naquela escola e não na outra. Para ser padre naquela arquidiocese e não naquela congregação. Deus sobre nós tem uma missão. Nós não viemos fazer turismo na terra. Deus criou Helena Guerra apenas para uma coisa: para que o mundo não esquecesse nunca mais do Espírito Santo. Amados, Deus criou Helena Guerra para que nós, católicos, nunca mais esquecêssemos do Espírito Santo. Olha que ela está sempre apontando Ele, o Espírito Santo. É a Ele que nós temos que recorrer. Ele que sustenta a nossa vida, Ele que é a alma da igreja. Gente, os santos são figuras maravilhosas. Também queria chamar a atenção de vocês a isso. Deixa eu voltar um pouco aqui. Há uns 20 dias atrás, eu tive a oportunidade de pregar em Porto Alegre, a convite da Renovação. E quando eu acordei de manhã, eu tive uma intuição espiritual, eu creio.
eu acordei e me veio imediatamente as 5 chagas da igreja. As 5 chagas da igreja. Eu perguntei, mas o que é isso? 5 chagas da igreja? E tinha uma cruz no quarto, na paróquia onde eu estava dormindo. E imediatamente eu falei, bem, se Jesus teve 5 chagas, o esposo, a esposa também, a igreja, vai ter também 5 chagas. É isso que Deus está me falando. Aí eu fui tentando bater na minha cachola aqui, pedir a sabedoria do Espírito, conversar com meus botões espirituais e falei assim, Jesus, agora me explica essas 5 chagas da igreja. Pensei comigo, a primeira chaga foi quando a igreja se identificou com o Império Romano, com os poderes daquele tempo. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial, até o que a gente historicamente sabe no Brasil, aquela ligação entre igreja e Estado, que graças a Deus acabou, porque a igreja não pode estar envolvida com esses poderes temporais. Eu compreendi que aquela era a primeira chaga da igreja. Depois, Jesus me falou da segunda chaga da igreja. A segunda chaga da igreja foi no ano de 1050, quando começou o cisma, a primeira divisão na igreja, da onde originou a igreja ortodoxa, que é a igreja católica, mas eles não aceitam o Papa. Isso foi uma chaga para a igreja. A terceira chaga, o Espírito Santo me fez compreender que foi Lutero. Lutero causou uma divisão dentro do corpo da igreja. Nasceu o protestantismo. E a igreja está dolorida por isso. O corpo de Cristo está dividido por isso. Nós clamamos o nome de Jesus, mas não somos ainda um só povo. Jesus quis um só rebanho, um só pastor. Isso é uma chaga para a igreja. Depois eu entendi a quarta chaga da igreja. A quarta chaga da igreja somos nós católicos que não escutamos o Papa. No Concílio Vaticano I, em 1870, por aí, a igreja definiu que o Papa recebeu do Espírito Santo um carisma chamado infabilidade. O Papa não pode errar quando se pronuncia em matéria de fé e moral. Nós católicos, desgraçadamente, não ouvimos o Papa. Até irmãos nossos não ouvem o Papa, no Brasil também. Não é só na Europa não. Tem gente que não escuta o Papa. O Papa é uma figura, isso é uma chaga para a igreja. Se tivéssemos obedecendo o Papa, muita coisa não estaria como está hoje. E a última chaga é porque nós católicos esquecemos o Espírito Santo. A igreja em si, o povo de Deus, só nomina o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Separa, André. Pai, Espírito Santo, né? Espírito Santo só a ver na semana, na hora de fazer o sinal da cruz. Então, Jesus me dava a entender que Ele quer começar a curar a igreja por essa última chaga. O esquecimento do Espírito. E para isso que Helena Guerra foi criada. Não vamos ficar com vergonha dos santos não, hein? Porque nós católicos somos tão atacados. Eu me lembrei das chagas, porque o Papa Bento XVI, que é o homem que o Espírito Santo colocou para governar a igreja nesses tempos tão difíceis, não tinha ninguém melhor do que ele. Não importa se você não queria ou se alguém não queria, Deus quis, foi o Espírito que escolheu o Papa Bento. Disso nós não podemos ter dúvida. Quarta-feira passada ele começou as catequeses, falando sobre as figuras dos santos. O primeiro foi Santo Agostinho. E nessa catequese de semana passada, ele dizia que é importante
que na vida nós tenhamos companheiros de viagem no caminho da nossa vida cristã. Olha o que o Papa fala: todos devem ter algum santo que lhe seja familiar, para sentir próximo pela oração e intercessão, mas também para imitá-lo. Tenham certeza de que os santos se tornarão bons guias para amar ainda mais o Senhor e uma válida ajuda para o crescimento humano e cristão. Então o Papa Bento está dizendo: tenham santos amigos, para que vocês possam sentir a oração, a intercessão e segui-los como modelo de vida humana e cristã. E eu posso dizer com toda humildade que eu tenho uma amiga, e eu espero que quem ainda não conheça a Beata seja também amiga dela a partir de hoje. Eu escutei há uns 3 anos atrás uma coisa que eu tenho vivido. Não somos nós que escolhemos os santos da nossa devoção. São os santos que nos escolhem. Se você já tem afinidade assim com Santa Teresinha, né? Santa Rita, mas quem? São Bento, Santo Antônio, foi ele que te escolheu, não foi você que escolheu ele. Então Helena Guerra me escolheu. Eu venho de uma família que não é católica, não podia ser padre nunca. Deus me escolheu, ainda muito jovem, fez com que eu chegasse na igreja pela Legião de Maria, pelos vicentinos, me colocou num grupo de oração com 13 anos, onde eu fui batizado no Espírito, onde eu comecei a devorar a palavra de Deus, onde eu comecei a querer rezar e comungar todo dia e final de semana 2 vezes, 3 vezes, e sentia que Deus me pedia mais, mas não sabia o que era, até que eu entendi que era uma vocação sacerdotal. Fui para o seminário de Niterói, fiquei 4 anos, depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu permaneci mais 3 anos. Ali, durante a filosofia, quando a gente termina a filosofia, a gente tem que fazer um trabalho, uma monografia. E para fazer aquele trabalho, a professora, eu acho que endoidou o cabeçote, com todo respeito, ela já é falecida, né? E ela deixou o tema livre. Imaginem o que eu fui escrever. Sobre a renovação. Era bobo? Escrevi quase 300 páginas sobre a renovação, num trabalho final de filosofia. E o livro que eu fui ler, esse livro aqui, Como Novo Pentecostes. É o relato do final de semana de Duquesne, onde a Pat Mansfield, que já veio aqui, que está até aqui, eu acho que pelo Brasil, vai pregar aí o congresso em São Paulo, daqui a pouco vai pregar para os sacerdotes nas próximas semanas. Ela fala do início da renovação carismática. E a um certo momento, ela cita uma freira italiana chamada Helena Guerra. Ela só diz isso. A primeira pessoa beatificada pelo bom João, pelo Papa João, foi uma freira italiana chamada Helena Guerra, que ele a chamou apóstola do Espírito Santo. Esse nome ficou gravado dentro de mim. Uma freira italiana chamada Helena Guerra. A aventura estava começando aqui, mas eu não sabia ainda. Depois, só por misericórdia de Deus, nós recebemos na minha turma, que éramos quase 20, 2 bolsas de estudo para Roma. E por infinita misericórdia, porque eu nunca fui bom de estudo, o bispo me chama, e como ele está no céu também eu posso falar. Ele me disse: meu filho, você vai para Roma por 3 coisas. Porque você gosta muito do Papa, era verdade. Porque você ama a igreja, eu também disse para mim, é verdade. E porque você tem que esquecer um pouco esse negócio de renovação. Vá estudar teologia, esquece um pouco isso. Eu fiquei
no silêncio de Maria. Amados, depois de 2 anos que eu estou em Roma, a ficha cai. E eu pensei, seu idiota, você está na Itália, Helena Guerra. Você não está estudando sobre o Espírito Santo, que eu levei na teologia, o meu mestrado também para essa área, que chama-se pneumatologia. E eu estava já fazendo o meu trabalho final de curso sobre o Espírito Santo. Eu falei, você está no país da mulher, Catuca, vai encontrar essa mulher. Fui numa livraria e falei, Helena Guerra. Saiu um livro lá no catálogo eletrônico, me deram esse livrinho aqui. Aqui foi realmente aventura. Helena Guerra, a mulher do cenáculo e de Pentecostes. E atrás desse livro tinha um telefone. Eu telefonei, me apresentei, tinha 3 meses de padre. Era quase 20 de dezembro de 2004. E falei, eu sou um padre brasileiro, estou estudando, estou fazendo uma tese sobre o Espírito Santo, queria conhecer Helena Guerra. As irmãs, não pode, nós já fomos assaltadas 2 vezes por falsos padres. Continuei a insistir na visão noturna, como diz o profeta. Até que as irmãs deixaram telefone atrás de telefone. Quando eu cheguei lá, elas não acreditaram que eu era padre, muito novo, né? Novinho, criança, 25 anos, né? Mas depois da minha primeira missa, elas acreditaram que eu era padre. Graças a Deus, que eu celebrei direitinho a missa. E, amados, um universo se abriu. Eu tive a graça de redescobrir a mulher que redescobriu o Espírito Santo, que estava esquecido, mas que tinha sido também ela esquecida. E eu fiquei louco, porque me botaram para dormir do lado do quarto onde ela viveu. E de noite, naquela inquietação espiritual, eu abri uma porta que me levou para a biblioteca, onde eu encontrei todos os livros dessa mulher sobre o Espírito Santo. Pergunta se eu dormi. 70 livros sobre o Espírito Santo. Um tesouro que estava escondido. Naquela noite eu comecei a traduzir oração. Jesus, eu te peço, batiza-me no teu Espírito, que tudo em mim seja amor. Leva-me ao cenáculo. Vinde, Espírito Santo, que tudo seja transformado, renascer do Espírito. Eu fiquei louco, fiquei bêbado de tanta matéria-prima dessa mulher sobre o Espírito Santo. E ali então nós começamos esse trabalho. Nós traduzimos esse pequeno livro, que tem o mesmo título, A Mulher do Cenáculo e de Pentecostes. Depois, nós conseguimos também montar ainda um outro que fala sobre a vida dela e a espiritualidade, que chama-se O Retorno da Igreja ao Cenáculo. Mas a graça maior que nós tivemos, e foi no ano passado, aqui mesmo na Canção Nova, foi lançar no Congresso Nacional esse livro que nós chamamos Escritos de Fogo. Nele, nós conseguimos colocar todas as 13 cartas que ela escreveu ao Papa Leão XIII. E aquela primeira encíclica do Espírito Santo de mais de 100 anos, que há mais de 50 anos não era editada no Brasil, que está tudo aqui dentro desse livrinho que chama-se Escritos de Fogo. Conseguimos também traduzir a primeira novena de Pentecostes, da história da igreja, que foi feita por ela, que chama-se O Novo Cenáculo. Então, eu queria justamente contar um pouco como que Helena Guerra foi sendo levada a isso. Ela veio de uma família muito rica até, recebeu uma ótima formação
E naquele tempo tudo ainda era em latim, a missa era em latim, a Bíblia era em latim. Providencialmente, ela teve um irmão que foi padre. E naquele tempo também os professores vinham na casa dar aula para a pessoa que ia ser padre. Escutando as aulas de latim atrás da porta, ela aprendeu latim em 6 meses. Começou a ler a Bíblia. E depois da Bíblia começou a ler os padres da igreja. O Espírito a levou a trabalhar pelas crianças mais pobres. Começou a dedicar-se aos idosos. Começou a viver a caridade, que é o fruto maior do Espírito Santo. Juntou em torno delas outras moças. E ela deu o nome a um primeiro grupo das amigas espirituais. Pessoas que se reuniam uma vez na semana para rezar. Que iam à missa um dia mais do que o domingo. Que viviam as virtudes cristãs. Entre essas crianças que Helena acolheu, está a grande Santa Gema Galgani, que muitos de vocês devem ter escutado falar. Santa Gema foi aluna da beata Helena Guerra. Foi a primeira pessoa que falou da paixão de Jesus para Santa Gema, foi a beata Helena Guerra. Só que ela crescia, já estava com quase 40 anos, e não encontrava o lugar dela na igreja, não sabia qual era a vocação dela. Um dia, ela foi a Roma com o pai dela, numa peregrinação. E quando ela viu o Papa, naquela época Pio IX, ela foi levada a se oferecer vítima pelo Papa. E entendeu que a vocação dela era a vida religiosa. Voltando a Lucca, sua cidade natal, já estava esquecendo, ela é dessa região da Itália, chamada Toscana. A cidadezinha dela é Lucca, Lucca com 2 Cs, não é Lucas, hein? É Lucca. Fica perto daquela cidade de Pisa, da Torre Torta, né, Ana? Temos uma italiana entre nós, sabe bem, não estou mentindo. Então, ali Helena Guerra começa então uma nova família religiosa. Só que o Espírito Santo dela pediu mais. O Espírito Santo não queria que ela fosse apenas uma madre, uma professora. E o Espírito Santo começou a falar com Helena Guerra. E conforme o Espírito Santo foi falando com Helena Guerra, o Espírito Santo também foi falando com a cozinheira das irmãs. Às vezes Deus fala com a gente e com medo a gente não responde, né? Helena estava com medo, não queria assumir a missão que Deus tinha para ela. E Deus então começou a falar com essa cozinheira de nome Hermínia, até que um dia Jesus, depois da comunhão, falou para Hermínia: Hermínia, diga a Helena que eu tenho uma obra para ela na igreja. E se ela não for obediente a essa obra, nunca mais eu falarei com ela. E com você também, sua medrosa. 10 anos eu estou te pedindo. Isso já é a minha parte, hein? Mas 10 anos Jesus já estava falando para ela. E confirmando. E as duas não deram esse passo. Depois disso, Helena então começa. Porque Jesus, em locução interior, disse uma coisa muito importante para ela, gente. Prestem atenção nessa fala de Jesus. Uma vez eu quis revelar ao mundo o meu coração. Era devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que Jesus estava se referindo. Quando ele apareceu a Santa Maria Margarida Alacoque com o coração na mão, nós sabemos, conhecemos a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E Jesus continuou: uma vez eu quis revelar ao mundo o meu coração, agora eu quero manifestar ao mundo
o meu espírito. Jesus disse que queria a manifestação do Espírito Santo no mundo. E ela, muito esperta, então começou a escrever para o Papa. Quem é que pode mandar nos católicos? Se essa renovação vai vir pela igreja, nós falamos isso. O mundo só vai ser renovado se a igreja for renovada. E a igreja só vai ser renovada se nós formos renovados. Então, Helena começa a escrever para o Papa. E é maravilhoso. A primeira carta dela é de uma atualidade incrível. É impressionante. A primeira carta é de 1895. No dia 18 de abril. Helena vai dizer: Santo Padre, o mundo é mau. O espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade. E uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Nessas tristes condições, os cristãos não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Quem é que pode renovar a face da terra, gente? Os cristãos estavam vendo o mundo caído, mas não recorriam ao Espírito Santo. Olha o que ela vai dizer: fazem tantas novenas, e isso é bom, até hoje, né? Tem gente que não estou pensando aqui, noveleiro, que essas novelas só na graça, né? Vamos renunciar a isso tudo, hein? Nem novela italiana, hein? Ela é italiana, mas nem essas coisas não, hein? O mundo é mau, hein? O espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade, hein? Helena Guerra está lembrando para a gente. Mas tem entre nós também os noveneiros. São aqueles que fazem muitas novenas. Helena está dizendo, sim, o pessoal faz novena. E isso é bom. Mas a única que foi pedida pelo próprio Salvador e feita por Maria Santíssima e os apóstolos é agora quase completamente esquecida. Qual foi a novena que os apóstolos fizeram e que Nossa Senhora fez? E a única que Jesus pediu? A novena para Pentecostes. Não vos afasteis de Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. É o início do livro dos Atos dos Apóstolos. Olha só, Helena começa a falar dos pregadores. Nós que temos oportunidade de pregar sobre a palavra de Deus. Existem tantos pregadores, se louvam tantos pregadores, se falam de tantos santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem a faz? Como é difícil ver alguém pregando sobre o Espírito Santo, ainda mais naquele tempo. Então ela diz: Santo Padre, só o Senhor pode fazer com que o Espírito Santo seja mais conhecido, invocado e amado. Nós temos visto os bons católicos que somente pelo fato do Papa dizer uma palavra já fazem dela uma lei. Santo Padre, somente o Senhor pode fazer com que o Espírito Santo retorne a nós. Abata o domínio do demônio e nos conceda uma desejada renovação da face da terra. E aí, Helena Guerra fala da novena. Eu, miserável criatura que sou, quero pedir a vossa santidade que solicite a todos os bispos que nas paróquias e nas dioceses se faça esse ano uma novena de Pentecostes, acompanhada, onde for possível, da pregação da palavra de Deus, para que o Espírito Santo ilumine as mentes, mova de novo as vontades. E, gente, isso aconteceu. No final, ela pede para que o Papa recomende essa oração unânime e urgente, para que mais almas não se percam para o demônio, mas para que o demônio perca as almas para Jesus, que as resgatou com o seu sangue. E incrível,
o Papa, depois de 20 dias, no dia 5 de maio de 1895, escreveu para a igreja inteira um breve documento, pedindo que a partir de então, em todas as paróquias do mundo inteiro, fosse realizada a novena de Pentecostes. Gente, é uma ordem do Papa, é uma coisa que às vezes tem sido negligenciado nas nossas paróquias. Deus pede que vocês que vieram hoje, vocês que nos escutam, comecem a divulgar de novo essa oração unânime ao Espírito Santo. Precisamos orar não apenas no Espírito, mas ao Espírito, para que a terra seja renovada. Numa das cartas, a Beata começa a falar da situação dela, daquele tempo, mas que infelizmente parece ser quase a mesma dos nossos. Ela pede ao Papa, na quarta carta, em 1896, Santo Padre, ouso dizer que o Senhor Deus deseja que vossa santidade ordene rapidamente um reavivamento universal para os cristãos tíbios. Gente, aqui começa a profecia dos movimentos carismáticos do século XX. Uma mulher que ousa a dizer o Papa que o Senhor Deus quer um reavivamento. Essa palavra é católica. Aqui está, pela primeira vez na carta que uma freira manda para o Papa, um reavivamento universal para os cristãos tíbios. Cristãos tíbios são esses que são mornos, gelados, que estão com uma fé católica falecida, que foram só batizados. É católico de missa de sétimo dia, católico de batizado, católico de casamento, católico de 1 hora por semana, ou pior ainda, aqueles que eu chamo católico limpa-banco, que só vai na igreja para limpar o banco. São esses católicos tíbios, cristãos tíbios. E ela diz, eu ouso dizer que esse reavivamento vai ser fruto de uma oração universal. Helena Guerra começa a falar para o Papa de um cenáculo universal. Isso aqui é um movimento de oração. Ela começa a pensar nos grupos de oração. E ela começa a pensar num grande grupo de oração que pode ser formado. Primeiro ela chamou o cenáculo permanente, que seriam 7 pessoas que se reuniriam uma vez por semana, cada uma com um dom do Espírito Santo, que iria pedir durante a semana aquele dom do Espírito Santo para o grupo inteiro. Teriam que meditar a palavra de Deus, rezar com a Bíblia, teriam que ir à missa mais uma vez na semana. Tudo isso foi adiantado por essa mulher que Deus criou para que nós, repito, não esquecêssemos o Espírito Santo. E foi aí, a partir dessas cartas, que o Papa escreveu a primeira encíclica na história da igreja sobre o Espírito Santo. Só que, infelizmente, gente, os católicos daquele tempo estavam assim como lenha molhada, difícil de pegar fogo. Não acolheram aquilo que o Papa escreveu, nem rezando a novena de Pentecostes, nem pregando sobre o Espírito Santo, nem fazendo essa oração do cenáculo, desejando que a igreja fosse um cenáculo universal. Não prestaram atenção nesse reavivamento. Helena Guerra acabou sendo uma voz isolada no deserto. Uma mulher também que ia ser
esquecida. Não que ela quisesse ser lembrada, hein? Quando alguém falava para ela, ela dizia que ela queria ser, em italiano, facchinetta do espírito, que são aquelas pessoas que carregam a mala da gente no hotel. Da gente não, né? De quem vai ao hotel e se hospeda nesses hotéis famosos, aquela pessoa que leva a mala, né? Ela só queria trabalhar pelo Espírito. Ela só queria ser testemunha do Espírito. Hoje, muita coisa que ela profetizou acontece para a glória de Deus. Nós estamos vivendo esse momento privilegiado de derramamento do Espírito na história da igreja, como vimos pela manhã. Ela tem uma fala que é maravilhosa, que ela diz: como seria maravilhoso se o vinde Espírito Santo fosse conhecido como é a Ave Maria. Naquele tempo não era, hoje é. Toda reunião nossa, vejam, até mesmo um concílio, um conclave, um sínodo, uma reunião de oração, não pode começar sem o Espírito Santo. E nós não vamos obter o Espírito Santo se não orarmos. Entre nós estão as relíquias dela, eu já estava esquecendo. São as maiores relíquias que nós temos no Brasil. É o pedaço do joelho dela, a rótula, muito significativo, porque creio que Deus está dizendo isso para nós. Nós não teremos vida nova no Espírito, nós não teremos uma igreja renovada, nós não teremos esse reavivamento espiritual se não começar pela oração. Helena Guerra dizia: a oração é a chave que abre a jornada do cristão e a chave que fecha. Começa o dia orando, Deus vai abrir, vai te dar um entendimento. Termina o dia orando. Não se esqueçam dessa imagem da Beata. A oração é a chave que abre o dia e que fecha o dia. E ela pediu, amados, ao Papa, numa dessas cartas, que consagrasse o século XX ao Espírito Santo. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1901. O Papa Leão XIII, na Basílica de São Pedro, cantou um hino poderosíssimo do século VI sobre o Espírito Santo. O Veni Creator Spiritus começa assim: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Por aí vai. É o mesmo hino que depois os universitários católicos cantaram em Duquesne no final de semana nos Estados Unidos, dando origem à renovação carismática católica. Levou tempo para a fogueira acender, mas ela está acesa. O Espírito já acendeu. Existe esse fogo novo que circula na igreja. É disso que nós precisamos. Nossa igreja precisa desse fogo que disse o Papa Bento na homilia de Pentecostes. Não é um fogo que destrói. O fogo que destrói é o fogo do mundo. O fogo do Espírito é um fogo que purifica, disse o Papa. O Papa disse: nós temos que ter muita coragem para rezar Vinde Espírito Santo, porque quando a gente chama, ele vem. E quando o Espírito Santo vem, só tem duas coisas: perdão dos pecados e vida nova. São os dois efeitos de quem recebe o Espírito Santo. Amados, Helena Guerra deixou essa herança maravilhosa para nós, católicos. Nós não queremos viver como homens e mulheres pobres, espiritualmente falando. Nós católicos somos ricos, temos tudo. O Espírito do Senhor, o corpo do Senhor, o perdão do Senhor, a igreja do Senhor, a mãe do Senhor. Como pode, como posso, a mãe do meu Senhor me venha visitar?
temos a apóstola do Espírito Santo. Ninguém no mundo falou mais do Espírito Santo do que Helena Guerra. Nenhuma pessoa sofreu mais pelo Espírito Santo do que Helena Guerra. Hoje, até os nossos irmãos protestantes, em 2006, quando o movimento pentecostal fez 100 anos nos Estados Unidos, em Los Angeles, e um dos grandes expoentes desse movimento, na igreja protestante, colocou lá no livro do centenário: um homem invocou o Espírito Santo para o século 20, Leão 13, e uma mulher, uma freira católica, foi a primeira a falar de reavivamento. Nós temos tudo. A Beata dizia: pensa que o Espírito Santo é a tua vida, e sem ele você não pode fazer nada. Pensa que o Espírito Santo é a tua vida, e sem ele você não pode fazer nada. Uma outra frase dela que é chocante, impactante: sem o Espírito Santo nós permaneceremos aquilo que somos. Faça essa pergunta para você. Você quer ir embora? Você que está vendo a gente em casa, você quer ser aquilo que você é agora? Ou você quer ser o que Deus quer? Ou você quer ser transformado? Ou você quer ter vida nova no Espírito? Só o Espírito Santo pode. Meu bispo Dom Alano diz isso: o Espírito Santo é aquele dos impossíveis. Ele fez uma virgem ser mãe. Ele fez 12 homens iletrados acabarem com o Império Romano. Na força do amor. É o Pentecostes de amor que nós precisamos. Testemunhas do Espírito, profetas do Espírito. Helena Guerra morreu, como eu disse, sem ver muita coisa. E ela disse: Senhor, eu sei que já está chegando o meu tempo. E eu peço que muitas pessoas depois de mim comecem esse apostolado pelo Espírito Santo, que ela chamou milícia do Espírito Santo. Irmão, irmã, você também é chamado a ser um apóstolo do Espírito Santo. É isso que os nossos bispos estão pedindo. O documento de Aparecida fala isso. No número 14, os bispos disseram aqui em Aparecida: não há outra alegria na igreja do que ser instrumentos do Espírito Santo. Não há alegria maior na igreja do que ser instrumentos do Espírito Santo. E por 2 vezes os bispos pedem o novo Pentecostes para a igreja. A conclusão do documento é esse: nós precisamos de um novo Pentecostes. No meio do documento se diz: nós necessitamos de um Pentecostes que nos livre do cansaço. Chega de ser uma igreja cansada, um cristão triste, um olhar apagado, uma vida torta. A fisionomia da igreja nasce Pentecostes. O que os homens que olhavam os primeiros cristãos diziam: vede como eles se amam. O que eles sabiam do cristianismo: que um crucificado havia sido morto para salvar, que ele era o Senhor, e que é o Senhor que deu o Espírito Santo, que derramou o Espírito Santo e que disse: ide pelo mundo, levai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho fechado é um livro, mas aberto e vivido, ele é uma explosão. Nós precisamos da irradiação de Pentecostes, de um fogo novo. Você tem esse fogo dentro de você. Começa a pedir o Espírito Santo. Ele também se manifesta no vento, como aquela churrasqueira quando está apagando, né? E alguém tem que abanar. Vem, vento do Espírito, tira-nos da cinza, forma-nos
novos homens e novas mulheres. Gente, ainda ontem o Papa falou na audiência sobre uma mulher. Quantas mulheres estão aqui? A igreja está vendo um despertar. Na igreja está acontecendo um despertar profético entre as mulheres. Até mesmo, ainda agora falávamos sobre a direção espiritual e as mulheres. Uma mulher despertou a igreja. A primeira mulher cheia do Espírito Santo. A apóstola do Espírito Santo, mulher. Vocês mulheres, animem-se, mulheres. A vocação de vocês é maravilhosa. Sejam profetas desse novo Pentecostes. Difundam essa cultura. E ontem, só para terminar, o Papa falou sobre uma outra mulher, Hildegarda, uma mística. E falava justamente que o Espírito Santo concede muitos carismas às mulheres de hoje. É um selo autêntico da experiência do Espírito Santo. Para a edificação da igreja, homens e mulheres aqui reunidos, diante das relíquias da Beata, nós vamos pedir essa graça, né? Que a Beata interceda por nós, que tudo aquilo que Jesus inspirou a ela, toda a moção profética que o Espírito Santo lhe deu, esteja caindo sobre toda a terra de Santa Cruz nessa tarde. O Brasil já conhece a Beata Helena Guerra. O Brasil já conhece os escritos de fogo. O Brasil redescobriu o Espírito Santo. E a igreja está viva. E nós, como um grande exército de homens e mulheres espirituais, nos levantaremos para proclamar justamente isso. Que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, Espírito Santo, é que dá a vida. Que Ele venha e que Ele renove a face da terra. Que Ele renove na igreja os prodígios, como de um novo Pentecostes. Beata Helena Guerra, intercedei a Deus por nós. Um último pedido de oração. Domingo o Papa vai visitar a terra aonde nasceu Leão 23. Um lugarzinho nos castelos romanos chamado Carpineto Romano. E o postulador da causa da Beata Helena Guerra, o Abade Hugo, vai entregar nas mãos do Papa as cartas de Helena Guerra. Vamos rezar. Porque se Helena Guerra é santificada, o mundo e a igreja vai conhecer ainda mais o Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir. Vamos ficando de pé, cantando. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. CançãoNovaPlay.com. Assine já!